esse bloqueio do X, o Elon Musk comprou uma briga também com o Alexandre de Moraes. Explica pra gente o que está acontecendo. Por que o X saiu do Brasil e parece que vai voltar agora? O que está acontecendo? Então, vamos começar com esse fato, que acho que é muito relevante. Um mês atrás, no mundo todo, só tinha 7 países onde X foi proibido. A Rússia, a China, Irã, Turkmenistão, a Coreia do Norte e Venezuela, e mais um bem parecido. Não é uma lista muito glamourosa. Não é uma lista que... Não é legal estar junto com Exato. Agora o Brasil é o 8º país, mas o único país no mundo democrático onde X está proibido. Isso aconteceu por causa do seguinte. O Alexandre de Moraes está mandando tantas pessoas censuradas. Como eu disse, não só... Monark, por exemplo, que é um youtuber. Monark, mas Nicolas Ferreira, que recebeu mais votos do que qualquer outro candidato para o Congresso. Gosta de Nicolas, odeia Nicolas. Ele era eleito com grande votação. O povo queria que ele representasse eles. O Alexandre de Moraes está falando... Eu vou fechar os contas do Nicolas, mesmo que tem milhões de pessoas seguindo ele, que sem votaram nele. Qualquer acusação contra o Nicolas. Qual foi a acusação? Não tem. Eu consegui receber uma ordem do Alexandre de Moraes. Ele não manda essa ordem do censura para as pessoas sendo censuradas. Eles nunca recebem qualquer aviso do processo. O que ele faz é que ele manda a ordem judicial para as plataformas, para X, para Facebook, para Google. Qual seria o procedimento normal para uma rede social? Bloquear ou retirar o conteúdo ou cancelar a conta de alguém? Qual seria o procedimento? Geralmente, acho que é um princípio bem básico. Para o governo, que está incluindo o judiciário, para eles punir um cidadão, tem que cometer um crime. Tem que provar que a pessoa fez alguma coisa que merece essa punição. Ou uma publicação, ou vem reiteradamente, ele está fazendo várias vezes o mesmo crime e precisa tirar conta. Ele tem que provar que aquela pessoa é perigosa ter uma conta, ou simplesmente retirar uma publicação ou outra, é isso? Exato, e pode ter processos diferentes para alguns. Não estou falando que tem que ser um julgamento total, mas mesmo o processo onde a evidência está apresentado, está escrito a acusação, o acusado tem chance de contestar e disputar, e depois tem um julgamento que o raciocínio claro sobre por que a pessoa está sendo banida da internet. Essas pessoas que perderam a conta, por exemplo, elas não sabem nem, elas não conseguem nem se defender. Quando consegui receber essa ordem do Alexandre Moraes, isso foi em janeiro de 2023, e quero falar mais uma coisa sobre isso que eu acho que é muito importante, mas eu consegui receber uma ordem que é segredo. Ele manda para todas as plataformas. É só 4 páginas. Ele manda para Facebook, Rumble, Instagram, etc. E fala... Dentro de 2 horas, você precisa de retirar ou banir os seguintes pessoas. E tem todos os nomes. E tem lá o arroba das pessoas. Só nomes. E o último 2 parágrafos só fala que se não banir dentro de 2 horas, vai receber uma multa diariamente de 100 mil reais, alguma coisa assim. E o último parágrafo fala que essa ordem é segredo e não pode divulgar. Então, quando eu recebi essa ordem, eu liguei para várias pessoas na lista e eu perguntei, você recebeu qualquer aviso que você está sendo banido para essa ordem? Não, nunca ouvi nada. A pessoa não recebe nada. Está totalmente segredo. Não tem nenhum frase sobre a acusação contra por que essa pessoa está sendo banido. Não, e não tem nenhum processo contra a pessoa está banido para contestar, porque é o Alexandre, para quem você vai correr. E também não sabe a acusação. Tudo é bem arbitrário. Esse poder ilimitado numa democracia onde uma pessoa tem o direito de punir pessoas sem processo, sem qualquer direito de saber a acusação, de ver as provas, para contestar as provas, para levar as próprias provas suas. Isso não é uma democracia. Isso é tirania, por definição. É isso que está acontecendo aqui. Então, em janeiro de 23, que você começa
a entender que tá tendo um abuso, tá tendo estão esticando as cordas aí. Eu estava já denunciando a censura, que eu sou muito em favor da liberdade de expressão, mas foi isso quando eu consegui entender a gravidade do processo. Porque eu vou falar mais uma coisa. Foi durante a eleição em 2022, quando o STF deu para Alexandre de Moraes esse poder, em nome da protegendo a integridade da eleição em 2022. Tá. Que fala, não tem tempo para retirar desinformação com processo, então vamos dar esse poder para Alexandre de Moraes, reconhecendo que é um poder muito grave. A Carmen Lúcia, quando isso foi aprovado pelo o STF, tudo, ela disse, olha, eu também estou com muito medo que um dia podemos voltar para a censura. Nunca podemos voltar para a censura que aconteceu na ditadura militar. E isso é o tipo de censura, só que é um momento extraordinário, mas esse poder vai terminar um dia depois do segundo turno da eleição de 2022, ou seja, que 31 de outubro de 2022. Quem ganha a eleição no dia seguinte acabou esse... Essa não tem, é só para a eleição. Essa prerrogativa acabou. Ele continua a usar esse poder até, por exemplo, janeiro de 2023, quando vi essa ordem, baseado nesse sistema que eles criaram, que disse que vai terminar o dia depois da eleição de 2020. Ele está usando isso até hoje. É a mesma ordem, a mesma regras, o mesmo sistema. Não tem base nenhum na lei. Mas ninguém se importa porque todo mundo está feliz que seus inimigos estão sendo censurados. Enquanto estão sendo os inimigos, está todo mundo aplaudindo, é isso? Eles nunca pensam que talvez o dia vai chegar quando tem um outro juiz mandando esse poder que, vamos falar, olha para a esquerda como um grande perigo comunista, uma ameaça. como a pessoa está olhando nesse momento para o movimento Bolsonaro, e talvez esse sistema vai ser utilizado contra as pessoas que agora estão aplaudindo. E eles não vão ter nenhuma base, nenhuma credibilidade. Como foi usado na Lava Jato. Como foi usado na Lava Jato, no passado. Contra a esquerda. Eu vou falar aqui. Eu acho que o que Moraes está fazendo é bem pior do que... Você acha que é pior do que... É bem pior. Porque, pelo menos, na Lava Jato, tinha um processo, um julgamento. Mas eu entendo. Tinha toda a descrição do que estava sendo julgado. Toda a evidência apresentada, as pessoas tinham direito de usar advogados, ninguém foi preso sem processo, sem acusação, tinha o direito de recorrer. Lembra que o STF várias vezes afirmou os ordens do Sérgio Moro. Até eles queriam soltar Lula porque eles acharam que ele era a única pessoa que conseguiu derrotar Bolsonaro. Por causa disso, eles deixaram Lula sair da prisão. Mas, então, foi um processo, acho, injusto, quebrado, mas pelo menos tinha transparência sobre a evidência, tinha juízes, tribunais envolvidos, advogados, o processo completo. Na casa do Moraes não tem processo nenhum. Ele faz tudo em segredo, sem qualquer regras, sem qualquer limites. Ele tem poder absoluto. E não estou exagerando, é isso que ele tem. E por quê? Qual é a motivação, você acha? Eu vi coisa bem parecida nos Estados Unidos, que com a reação do Trump, quando o Trump ganhou, que, como eu disse antes, tudo Você tem mudou. um inimigo, você tem um perigo, então vamos fazer os fins justificam os meios, é mais ou menos isso. Exatamente isso. E outra coisa é que o establishment nos Estados Unidos sabia que eles provavelmente não conseguem derrotar Trump na eleição, porque o povo, muito do povo, não obviamente todo, mas muito do povo está apoiando o Trump. Então eles queriam prender ele. Lembra que Trump foi censurado quando ele era o presidente eleito dos Estados Unidos. No Twitter, né? O Twitter, Facebook e Google. Ah, também? Os três. E depois disso, eles tentaram prender ele. O plano do Partido Democrático, a mídia, era vamos prender ele para impedir ele de ser candidato de novo. Então, é exatamente a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, que pessoas têm medo genuíno do movimento Bolsonaro. Em parte porque Bolsonaro ganhou com milhões de votos em 2000. Ele ganhou com facilidade contra Haddad e Manuela Dávila. E a última eleição foi muito equilibrada, voto a voto. Poucos votos depois de tudo que eles fizeram contra Bolsonaro.
E, como eu disse, eu acho que ele a tá única inelegível, né? pessoa que conseguiu ganhar Bolsonaro era Lula. E por causa disso, eles não saltaram Lula por causa da minha reportagem. Eles saltaram Lula usando minha reportagem como pretexto, porque eles saberam que a única pessoa que tinha chance de derrotar Bolsonaro era Lula. Senão, Bolsonaro reeleito. Seria reeleito sem problema nenhum. Não tinha nenhuma outra pessoa que tinha capacidade de desafiar ele. Eu acho que só Lula. Lula ainda tem uma grande conexão para o povo, obviamente. Então, e o Bolsonaro tem grande carisma também, Lula tem. Então, eu acho que foi tudo isso. É isso que você está falando, que eles têm um objetivo político de derrotar o movimento Bolsonaro. Eles não têm confiança que eles conseguem fazer isso dentro das regras democráticas. Dentro das regras do jogo. Então, tá bem lá fora. Mas não me parece muito inteligente também usar essa técnica. Quando o povo vê o Twitter, o X caindo, o Twitter, né? Algumas pessoas sendo caladas. Você que era um aliado e agora virou inimigo. Muita gente que era aliado virando inimigo. O pessoal fala, alguma coisa está acontecendo. Não acha que isso pode ter um efeito contrário, inclusive, ao objetivo deles? E crescer um movimento que eles querem abafar? Eu acho que esse fechamento do X no Brasil é uma coisa mais grave ainda. E como eu disse, isso não acontece no mundo democrático. E agora está acontecendo aqui. O que aconteceu? Qual foi o argumento? Vou explicar que o Alexandre de Moraes estava emitindo muito ordens, como eu disse. Você falou. Censura ele, banir ele. 4 páginas, sem explicação, e vai lá e você... O tempo todo. Não só raramente. E não só pro Twitter, pro X, para outras redes sociais. Exatamente. A plataforma, por exemplo, Rumble, onde eu tenho meu programa... Que não está mais no Brasil também. Não está mais no Brasil porque eles não queriam cooperar mais com essas ordens de censura. Esse é o motivo? E eles fecharam o X no Brasil até isso muda. Eles não queriam censurar. Eles criaram o Rumble para proteger a liberdade de expressão. Eles não vão aceitar ordens do juiz brasileiro sobre que eles podem dar a plataforma que eles não podem. Então, o Elon Musk chegou nessa mesma mentalidade que, obviamente, o governo tem o direito de emitir ordens judiciais e qualquer empresa que queira operar dentro do país tem uma obrigação de obedecer às leis. Isso é a coisa básica. Só que quando esse poder está sendo abusado de uma forma tão grave, tão óbvio, tão visível, o Elon Musk chegou no ponto quando ele disse: eu não posso mais cooperar, empoderar esse sistema totalmente repressivo e eu não vou ficar censurando todo mundo sem qualquer evidência por causa do ordem segredo, inclusive pessoas eleitas no país. Ele não queria fazer isso, mas ele acha realmente injusto. Você acha que ele é hipócrita quando ele faz isso? E por exemplo, na China, sem ele dúvida. aceita esse tipo de ordem e aqui não? Ele tem 2 pesos, 2 medidas, né? Ele tem muito dependente do governo da China, não só por causa plataformas de tecnologia, mas por causa da empresa do carros eletrônicos, a concorrência. Tesla, que tem muitas fábricas lá. Ele então, ele no fim dos contos, ele não é está cruzando defensor total da liberdade. Ele tem os interesses dele, tudo bem. Ele tem bancos que emprestaram ele bilhões de dólares, ele não aceitaram essa luta. Sim, ele não é santo, mas pelo menos ele está tentando. Ele está também lutando contra as autoridades na Europa, também nos Estados Unidos. Mas agora ele está voltando, ele está começando a obedecer mais uma vez, porque acho que ele tem que ter acesso para o Brasil. O Brasil é um grande mercado, o X está sofrendo na forma financeira, e ele acho que agora ele está revertendo, ele está indo atrás. Vamos ver. Mas a questão era que tinha que ter representante no Brasil e eles retiraram, por causa dele não concordar com isso, esse foi o discurso dele, eles retiraram os representantes do Brasil, não foi isso? O X? Não, isso é outra coisa. Um país geralmente tem um direito de insistir que uma empresa quer operar no país, tem que ter uma presença física, justamente para receber os processos, para receber as reclamações. Ou para punir a empresa se está desobedecendo às leis. Só que ele tinha isso 3 meses atrás. Só que Alexandre de Moraes começou
a ameaçar que ele vai prender todos os executivos do X. Ah, é? Ele estava em grande perigo. E ele não queria, ele estava usando elas quase como reféns. Ou seja, que você me obedeça ou vou botar seus empregados, seus executivos na prisão. Por causa disso, ele fechou todo o escritório e retiraram todos os executivos do Brasil, porque o Alexandre de Moraes estava ameaçando que vai prender essas pessoas. Que agora aceitaria, sendo a representante legal do X, eu quase achei que o Elon Musk deveria apontar um prisioneiro que já está na prisão por vida, por traficantes ou alguma coisa assim, não tem nada a perder, mas mesmo fora isso, quem aceitaria isso? O perigo de ser preso, né? Ser preso como executiva. E também, não sei se você lembra, mas isso é outra coisa. O Congresso Nacional do Brasil tentou aprovar uma lei para governar as redes sociais, para forçar elas a retirar conteúdo, mas não conseguiram aprovar. No processo democrático, os representantes eleitos implementam leis e o juiz não implementa leis. O juiz aplica as leis. Aqui no Brasil, quando o Congresso Nacional não conseguiu aprovar a lei, o Alexandre de Moraes disse, tudo bem, vou inventar a lei e vou ter minha própria lei. Mas durante essa tentativa de implementar essa lei para controlar e governar as redes sociais, o Facebook e Google começaram a postar coisas contra a lei, encorajando pessoas de ligar para os senadores. Fazendo campanha, explicando o que poderia acontecer se a lei passasse. Explicando porque essa lei vai te prejudicar. E que aparentemente ela era uma lei muito favorável à Globo também, né? Lembra disso? Por muitos motivos, o Globo está contra o Big Tech. Não só porque tem muito a questão do lucro, que também tem, mas também o Big Tech está permitindo individuais de atingir uma audiência grande e não precisa mais do Globo. O Globo não tem mais controle por causa da internet. Então, isso está acontecendo em todo o país. Mas o que o Alexandre de Moraes fez, ele proibiu o Google e Facebook de continuar a expressar opiniões e é verdade. E depois mandou a Polícia Federal para chamar os executivos do Facebook e Google para a delegacia da Polícia Federal. Não podia ter o aviso no Google que eles estavam colocando sobre a lei, né? Ele proibiu isso, não foi? Ele proibiu o Google e Facebook de manifestar sobre essa lei e depois, para intimidar essas empresas mais ainda, ele mandou os executivos do Facebook e o Google de aparecer na delegacia da Polícia Federal. E mesmo o Globo e Folha e outros veículos disseram que isso é uma linha que não pode passar. Mas é isso que mostra a mentalidade dele.